Eita! Glória a Deus, obrigada, minha pastora Rosi, mais uma terça do Transbordo Sem Fim. E eu convido você, porque eu tenho certeza que você já está curiosa, orando pela história dessa mulher. Então, Josi, a nossa gravidinha da sala, vem para cá, porque tamanha é a alegria do meu coração para te ouvir nessa manhã. Oramos e o Senhor responde, isso é motivo de muita alegria. Então, com você na terça do Transbordo de hoje, Josi Souza, e eu tô doida para ouvir essa mulher. Josiane, vem para cá, fica à vontade. Vamos aguardar a Josi. Pronto, gente, é meu sobrinho que chegou aqui com a mamãe para dar um recado, aí eu tive que responder. Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui para vocês como de tudo começou, né? É tão impressionante porque quando a Mônica conversou comigo, eu disse, eu vou falar o quê? Né? Porque sim, nós temos muitos milagres que Deus faz na nossa vida. Só que a gente passa o tempo e a gente vai esquecendo, tipo assim, vai deixando lá de lado, não é tão grande, não, sabe? Não, tipo assim, tem outras pessoas que contam algo que mais edificante, tipo assim, muito sobrenatural. E o que eu vou falar, na verdade, é o processo que Deus tem construído na minha vida, né? Aquilo que desde quando eu comecei minha caminhada, e aí esses ensinamentos foram me edificando, me ensinando como ver, como seguir cada passo, como andar em obediência ao Senhor, que não é fácil, né? Andar nesse caminho de obediência. E o ano era 2020, era 2020, e eu já buscando a presença do Senhor com os meus pais, é, sendo ensinada por eles e tudo. E aí eu frequentava a igreja católica, a gente ministrava nas missas, cantava, eu tocava, eu cantava, meus irmãos, meu pai tocava e cantava junto, era a família inteira. E eu sempre queria muito trabalhar de forma formal, né? Com todos os direitos garantidos e tudo. Eu tinha feito uma faculdade na época, fiz até serviço social e acabei ficando por aqui mesmo. E como é uma cidade pequena, as oportunidades são poucas e, tipo assim, o máximo que você consegue é em prefeitura, um vínculo com alguém, se você tiver. E aí minha cunhada não, a minha prima, em determinado tempo, falou para mim, ó, Josiane, surgiu uma vaga aqui de emprego para conselheira tutelar. E eu, tipo, não me interessa para essa vaga, eu falei para ela. Essa mulher vai, tenta, é uma boa oportunidade para tu. Tem tudo a ver com o curso que tu fez, né? Vai trabalhar com criança, adolescente, vai é, ter um pouco da tua área, tu vai poder crescer, né, dentro dessa área. Eu falei, tá, eu vou arriscar. E aí, já sem esperança, porque antes disso eu já tinha procurado os empregos, mas não tinha tido oportunidade. Tipo assim, não, fica aí na tua. E eu trabalhava aqui na minha comunidade de forma informal, que era produção e tudo. E fui, né, fiz uma prova, passei nessa prova, porque são dois processos. A prova e depois o processo de ter que pedir voto para as pessoas da comunidade. E aí, quem tirar mais votos consegue a vaga. No caso, são 5 vagas para conselheiro. Consegui, né, comecei a trabalhar, Deus proveu tudo, realmente eu vi naquele momento que foi a mão do Senhor em tudo, abrindo as portas, sabe? Eu não tive tipo assim, algo que me dissesse, não, não é para mim, não é para mim. Aconteceu alguns empecilhos, mas, tipo assim, que me fez entender que, tipo assim, não, não é do Senhor, mas em todo momento ele me mostrava que vai, né, segue que eu tô contigo. E durante esse processo, eu eu sabia que aquela vaga o Senhor tinha preparado para mim, que o Senhor tinha me feito esperar todo esse tempo, e iria me colocar num lugar que eu ia ser útil, que de fato eu pudesse exercer e executar aquilo que ele tinha para mim dentro daquele ambiente de trabalho, que é trabalhar com criança e adolescente, é, que tinha algo dentro de mim que eu precisava edificar a vida dessas pessoas dentro do meu trabalho. E aí, o que aconteceu? Nesse processo, eu falei com uma pessoa, por indicação, um amigo chegou para mim e falou assim, Josiane, para facilitar, porque tu não fala com fulano para te ajudar nesse período de campanha, né, de conseguir os votos, é uma pessoa influente aqui na comunidade, e ela vai te ajudar com certeza. E eu, tá bom, fui lá, falei com a pessoa, sendo meus irmãos, deixa eu falar, eu não precisava. As pessoas da minha comunidade, como eu era a primeira vez, né, estava iniciando aquele processo, tudo concorria para que eu conseguisse a vaga sem problema nenhum, sem ter que pedir ajuda de ninguém, só com o meu trabalho e o da minha família. Mas mesmo assim, de forma ingênua, sem consultar o Senhor, eu fui pedir ajuda dessa pessoa.
Logicamente, a pessoa se dispôs, me ajudou, né? Aumentou bastante a quantidade de votos que eu precisava tirar. Eu não precisava de todos aqueles votos. E aí, no decorrer do tempo, eu consegui, é, comecei a trabalhar. Só que um pouquinho antes, nesse processo, eu comecei a receber assédio da pessoa. Tipo assim, ela dando em cima de mim, né? Que no caso era um homem. E aí eu, meio que para não gerar um atrito, eu já estava noiva, já nesse período. Eu ainda não tinha casado. E eu, tipo assim, não me posicionei com aquela pessoa, não comece, tipo assim, para não romper aquele vínculo, e eu queria, né, que ela me ajudasse com aqueles votos, eu deixei ali em banho-maria, e só piorou a situação. Chegou um determinado tempo que realmente não teve mais como, ficou uma situação insustentável, e aí eu relatei para o meu noivo na época tudo que estava acontecendo, nós rompemos esse vínculo, né, com essa pessoa que tinha me ajudado, e cada qual ficou na sua. Ninguém mais se falou, não tivemos mais contato. No ano seguinte, é, em janeiro, eu comecei a trabalhar e tudo, e no ano seguinte era ano de eleição para prefeito, para vereador, né, aqui na cidade. E aí logicamente, a pessoa que me ajudou naquela época esperava que eu voltasse em candidato, que ela estava apoiando, porque ela já tinha me ajudado na campanha passada, né, para conselheiro tutelar. Gente, por incrível que pareça, eu não honrei com o meu compromisso. Né? Tipo assim, eu fiz tudo o contrário que era para ser, totalmente contrário. Meu esposo já havia falado que, tipo assim, não ia ter que dar essa ajuda para essa pessoa da mesma forma que ela tinha me ajudado. Isso gerou um peso tão grande dentro de mim. Depois de 2 anos, do ano passado para cá, ano atrasado, eu não lembro. Eu só sei que esse peso de culpa dentro de mim, por eu não ter honrado meu compromisso, por não ter fechado com essa pessoa, apesar de todo o atrito que havia acontecido, eu ainda tentei conversar com ela, me redimir, pedir perdão, né? Me retratar pelo que estava acontecendo, mas ficou uma situação insustentável. E aquela culpa começou a me corroer, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou cristã, eu sirvo na igreja, como é que pode eu fazer isso, né? Eu agir dessa forma que não, tipo assim, não me diz nada, não condiz nada com a pessoa que diz ser do Senhor. E essa culpa começou a me tomar. E era noites, em claro, eu não conseguia dormir, eu não conseguia mais ter uma vida social, eu não conseguia estar nos ambientes eu não me sentia segura para nada, para nada, para nada. E aí, em oração, né, eu vi uma pregação, o Senhor me falou, e acho que ele viu o tamanho do meu remorso que estava dentro de mim, que eu não conseguia me perdoar, apesar de já ter tentado me redimir com a situação, ter falado com a pessoa. E o Senhor disse que ele tinha permitido toda aquela situação que era para me mostrar que eu, Josiane, não me conhecia. E, gente, eu falo para vocês com toda a sinceridade do meu coração, eu achava que eu me conhecia. Eu achava que eu era uma pessoa honesta, eu achava que eu era uma pessoa digna de estar nos ambientes, eu achava que eu era uma pessoa é, correta, uma pessoa ética. E, na verdade, eu não era. Quando eu parei para me olhar, eu digo, Senhor, que tipo de ser humano sou eu? Porque nem eu me reconheço. Eu jamais esperava eu ter uma atitude dessa. E aí o Senhor começou a me tratar, começou a me curar. Eu precisei confessar esse pecado. E, e aí eu lembro que desde o início no período da campanha, né, desse trabalho, que iniciou em 2020, eu falava, eu não quero mais, porque é um processo muito humilhante. A gente tem que pedir voto para as pessoas, alguns, não tem precisão, não sei para quê, tem que dar satisfação. Alguns pedem algo em troca. E aí é chato, a parte muito chata, porque realmente só consegue a vaga se você tirar uma maior quantidade de votos. É uma disputa como se fosse para prefeito, vereador. E aí, durante esse processo, começou aí, né? Tipo assim, realmente esse tratar do Senhor na minha vida. Eu já ministrava nas celebrações, eu cantava, e aí iniciou a pandemia também. Eu comecei Tava tudo fechado na época, né? Não podia ter aglomeração, já era obrigatório o uso de máscaras. E eu servia, né, nas celebrações e nas missas. Em um determinado dia, eu fui na missa, e eu ia tocar, né, na missa, e eu não levei a máscara, porque a gente tinha as pessoas que iam cantar, iam servir ali, pelo menos os que usavam o microfone, não precisavam usar máscara. E o que aconteceu? Eu fui para a missa, e eu não levei a máscara, porque estava
Eu ia ficar em um local mais distante, mas como eu ia cantar, eu não ia ter que estar colocando a máscara, tirando a máscara. Eu já estava muito estressada, assim, com essa situação e tudo. E fui sem a máscara. Quando chegou no horário da missa, eu iniciei, fiz o cântico de entrada, que a gente canta, o padre faz o início da missa e tudo. Começou as leituras, isso já mais ou menos na metade da missa. O padre olhou para mim, mais ou menos a 1,5 metro de distância, onde eu estava, né? E perguntou: Josiane, cadê sua máscara? Eu disse: padre, eu não trouxe. Aí ele disse: coloca sua máscara. Aí eu falei: eu não trouxe. Tentei falar um pouco mais baixo. Na hora eu já vi que ele estava muito irritado, porque eu não estava com a máscara. Ele disse: você precisa colocar sua máscara. Gente, foi assim, isso na frente das pessoas da a igreja lotada, que era uma missa de que acontecia uma vez no mês, então geralmente quando acontece essas missas o pessoal frequenta mais. E ele disse: você coloca essa máscara e a pessoa lá no tá lendo a leitura, tá? Só que como tava um negócio tão constrangedor que dava para dar ouvir, né? Quem tava na assembleia ouviu o que ele falava. E ele disse: ou você coloca essa máscara ou você se retira daqui. Eu não quero você aqui de máscara, sem máscara. Aí, gente, não deu. Eu não sei se onde era que estava minha santidade. E eu saí de lá muito irritada, realmente. Eu disse: eu não tô de máscara, eu não vou buscar minha máscara em casa agora para colocar. Eu tô cantando, eu vou cantar, não dá. E foi um auê. Realmente eu discuti com o padre lá na hora da missa. Discuti, gente. E aí eu me retirei, fechei meu teclado, lá, todo mundo, tipo, sem entender muita coisa, meio perdido. Fui embora. Conversei com meu pai depois. Meu pai meio que sem entender de como é que tu ia colocar máscara, se ia cantar, qual o sentido tá, coloca máscara, tira máscara. Onde é que se protege? Quem é que protege? Aí foi uma discussão, né? Eu fui bem, graças a Deus, protegido pelos meus pais, assim, de não era para ter discutido com o padre, ele era a autoridade sobre a minha vida. O tempo passou. Não frequentei mais a igreja, não quis nem saber. Depois desse dia. E o senhor falou comigo: vai pedir perdão pro padre. Eu digo: eu? Ele que me humilhou na frente das pessoas, ele que me tratou mal, ele poderia ter me chamado no cantinho lá, me chamado lá no cantinho: vem cá, dá um jeitinho, arranja uma máscara pra colocar e tal. Ele gritou comigo, ele disse: ou você bota a máscara, ou você sai daqui. E você se retira daqui. E eu fiz, eu sabia, eu tava, nossa, indignada. E e o senhor disse: vai pedir perdão para o padre. E eu fui. Marquei um dia lá, né, que tem um dia de confissão e tudo, que ele estava atendendo. E fui lá na cidade, que é onde eu moro, é interior. E fui pedir perdão para ele. Conversei com ele, pedi perdão pelo todo o constrangimento que tinha acontecido e tal. Ele disse: amém, minha filha, eu te perdoo, tá tudo bem. Contei isso pro meu pai. Meu pai ficou indignado porque ele, por ser autoridade, era para ter me procurado para se redimir comigo também, que ele também era para ter pedido desculpa. Mas esse pai, eu fiz a minha parte, eu só fui porque o Senhor me mandou. Então, eu só precisava obedecer. Gente, pensa que negócio humilhante. Eu fui na força da obediência. Na força da obediência. E aí, de novo, né? Ok, não, depois desse tempo de perdão, mas não continuei mais frequentando a igreja, porque realmente gerou meio que um trauma, porque foi humilhante estar ali na frente das pessoas e a forma que ele me tratou, tipo assim, marcou. Depois de um tempo, ainda era pandemia, mas já estava, a máscara tinha sido liberada, só que tinha aquela questão da distância, né? E aí eu senti do Senhor que eu precisava voltar a tocar no grupo de oração da minha comunidade. Não era missa e nem celebração. Tinha lá todo um roteiro, todo um rito. E no grupo de oração é um momento mais espontâneo, em que a gente lê a palavra e busca o Senhor em oração, a gente canta, a gente adora. E eu comecei a frequentar, né, lá, e de fato o Senhor descia naquele lugar, eu sentia a presença de Deus. E eu comecei a entender que ele estava querendo me destravar em relação a eu ter que me humilhar, sabe? A fazer com que eu quebrasse, assim, o orgulho. É por isso que eu falo que esse tempo que eu tô, o Senhor ele tá me moldando, sabe? Ele tá me quebrando todinho. De fato, eu tô na casa do oleiro e ele tá me tratando. E ele tá querendo quebrar esse meu orgulho e realmente entrar nesse lugar de humilhação, de ter que pedir perdão para as pessoas. E aí, vou acelerar. Eu toquei por um tempo, depois eu discerni que aquele ciclo precisava se encerrar e eu não fui mais, né? Parei, a gente continuou se reunindo em casa, eu com meu pai, meus irmãos, desde o início da pandemia,
um dia ou outro não, nós nos reunimos, né, na casa do meu pai para a gente ler a palavra e buscar mais da presença do Senhor. E nesse período, no ano passado, a gente tinha oração lá em casa com os meus pais, eu chorando muito, porque o tempo do meu emprego, eu vou ficar até dia 10 de janeiro de 2024. São 4 anos, né, fixos nesse trabalho de conselheiro tutelar, na qual eu estou. E aí eu chorando muito, preocupado, Senhor, como é que vai ser? Porque eu não quero mais entrar de novo nessa, tudo que eu passei, tudo. E eu sempre estava decidida, desde 2020, que eu só queria esse trabalho essa vez, porque era muito desgastante ter que lidar com pessoas, pedir voto para poder conseguir a vaga de emprego. Isso era muito chato, né? Assim, me desgastou muito. E por incrível que pareça, do ano passado para cá, finalzinho do ano, em oração, eu discerni da parte do Senhor que não era para eu parar, que eu precisava continuar, né? Que eu precisava tentar outra vez esse processo. E nós estamos agora nesse processo de eleição. As eleições vão acontecer agora dia 1º de outubro, né? Para conselheiro. E, gente, pensa numa luta. Porque de tudo que eu passei, e dessa vez eu sozinha, porque, Senhor, eu não vou pedir a mão de ninguém, não vou pedir ajuda de ninguém para acontecer de novo tudo que eu passei. Eu não quero mais errar, eu não quero dar um passo em tua direção, eu não quero mais caminhar de forma errônea, porque o preço que a gente paga pelo nosso pecado é muito alto. E aí, uma pessoa que havia me ajudado, né, na outra campanha, ela disse assim: e tu tem alguém forte para te ajudar? Porque tem aquela questão do braço político no meio, né? E os políticos se envolvem de fato para eleger um conselheiro tutelar. E aí eu não respondi, deixei lá uma mensagem no WhatsApp, não falei nada, e na hora veio à minha mente, né? Assim como Davi guerreou nas batalhas, lutou nas guerras, sempre venceu, veio à minha mente o Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Esse é o meu Deus forte que está comigo. E eu estou nesse processo. Ele pediu para que eu fosse de novo. É muito confuso na minha cabeça, eu ainda não tenho clareza realmente as chances de eu conseguir entrar de novo, porque são 5 vagas. Tipo assim, são mínimas, é quase impossível de eu conseguir entrar em relação à quantidade de pessoas que estão concorrendo e as forças que essas outras pessoas têm, né? A influência que outras pessoas têm para conseguir esses votos, para que as pessoas vão às urnas e votem. E eu só na força do Senhor, confiando nele. Eu já falei para ele, Senhor, se tu me colocou aqui, você vai abrir caminho, não sei como, mas você vai abrir a porta. E se eu não entrar, se uma dessas vagas não for minha, esse trabalho não for para mim, mesmo assim, eu vou entender que o Senhor quer me ensinar, que o Senhor tem algo para me ensinar, que o Senhor quer me mostrar algo. E eu só quero caminhar nesse lugar de obediência a tu, mesmo sem entender, mesmo sem sentir o porquê que eu tenho que passar por isso de novo, mas eu quero aprender. Eu até comentei no meu último transbordo que quando a gente não passa na prova, a gente reprova, a gente refaz a prova. Aí eu não falei de fato que era sobre isso, mas de fato eu reprovei uma prova, eu preciso passar por ela de novo. E agora com o Senhor. Então, esse é um ensinamento que eu quero deixar para cada um de vocês. Não entre no lugar de culpa. Eu entrei no lugar de culpa, eu quase não saio de lá. Eu quis fazer como o Pedro. Pedro, quando negou Jesus, ele no início falava, eu tô contigo, eu te amo, não vou te negar, jamais, jamais. E eu fazia a mesma coisa. Eu achava aqui na minha cabeça, eu achava que eu jamais ia negar o Senhor, que eu jamais ia fazer algo contra a vontade do Senhor. Eu jamais imaginei que eu ia fazer algo contra os princípios éticos do Senhor, de ser uma pessoa desonesta, de não honrar com os meus compromissos. E aquilo me deixou tão mal, tão mal. Mas o Senhor me ensinou, assim como Pedro, permitir que o diabo peneirasse Pedro, para mostrar para ele que ele achava que se conhecia, ele achava que me amava, que ele ia estar comigo para todas as horas. E foi quando ele negou Jesus Cristo. Mas mesmo assim, quando Pedro quis desistir, quando Pedro quis voltar a ser pescador, o Senhor foi lá e foi buscar ele. E assim ele fez comigo. Assim ele fez comigo, ele voltou para me buscar. Eu não queria mais esse processo, não, porque é humilhante ter que passar, ter que ver as pessoas de novo, pedir, sabe? É chato. Mas se ele disse que não era para me voltar, não era para me procurar outra coisa, era para me continuar onde eu estava, para me tentar de novo, eu vou obedecer a ele. Mesmo se eu entre ou não nessa vaga de emprego, eu sei que o Senhor vai prover
E acho que vai ser outro transbordo em relação à minha gravidez, porque foi uma direção do Senhor, né? Ele falou para mim que era o tempo, não parar anticoncepcional. Isso vai ficar para um outro transbordo, né? Porque eu tenho visto a mão do Senhor clara na minha vida. E não há nada melhor do que andar em obediência a Ele. Nada melhor do que andar em obediência. E com os nossos erros, o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina. Independentemente, Josiane, queria me jogar no lixo. Tipo assim, eu jamais queria uma amizade que eu tive. Tipo assim, gente, a gente se culpa de tal forma, a gente se diminui de tal forma, que é só o Senhor para nos restaurar. E como Ele tem me ensinado. Meu Deus, eu nunca aprendi tanto na minha vida como esses erros que eu cometi. Hoje, qualquer coisa, sabe assim, qualquer detalhe que eu vejo, não vem do Senhor. Ah, tá, isso é desonesto, isso não é da parte do Senhor, isso não é ético, isso não é coerente, sabe? É um ensinamento que não sei como explicar, não sei. E hoje, qualquer decisão que eu vou tomar, não, preciso consultar o Senhor. É da vontade dele, ele permite, e que isso possa nos ensinar. Esse é o meu transbordo de hoje. Eu ia contar a outra parte, seria do processo da minha gravidez, mas vai ficar para um outro transbordo. É isso, gente. Uou! Vai vir Netflix aí, hein? Eu creio. Obrigada, Josi. Quem nunca, né? Quem nunca passou por esse processo para conseguir algo, ou estar na primeira fila? Quem nunca passou por isso? E Josi estava dizendo, né? Ah, eu pensei que eu me conhecia, tal. Eu lembrei daquele versículo, né? Não há nada mais enganoso que o nosso coração. Quem poderá conhecê-lo, né? Meu Deus, como Deus faz. Quebrar e você saber que você está sendo quebrada dói, hein? Dói, mas é para crescimento, é para maturidade. E a gente tem visto isso na vida da Josi. E também a alegria do nosso coração de ter você aqui compartilhando com a gente isso. E a gente sabe que não é fácil, né, gente? A gente contar aqui as maravilhas, mas contar o que a gente fez e que o Senhor quebrou e que a gente está se levantando, isso são para poucos. E louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Josi, por você estar aqui, porque muito aprendo contigo, viu? Obrigada. E você que está aí, sentiu o desejo no seu coração de vir compartilhar aqui, vem para cá, conta aqui, estamos juntos para orar, para rir, para chorar, estamos juntos em tudo. E tem um amigo meu que fala, ninguém solta a mão de ninguém. Assim fica mais simples. E é isso, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada, Josi. Deixa eu chamar minha pastora aqui para estar orando pela sua vida e trazendo algo da parte de Deus. Querido Deus, que preciosidade, Senhor, ouvir a tua filha, compartilhar da sua fé, da sua experiência, da sua dependência, do tratar e do agir do Senhor na vida dela. Obrigada, Senhor, por essa jovem e obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que o testemunho dela vai impactar outras vidas. Senhor, toma a casa dela, toma a sua família sob seus cuidados, guarda ela, que ela possa guardar e manter seu coração simples, singelo, puro, na busca de conhecimento, que essa dedicação dela, Senhor, ao ouvir, ao compartilhar, a anotar, ó Deus, aquilo que o Senhor fala ao coração dela todos os dias, que o Senhor conserve essa pureza. Senhor, guarda a tua filha e que todas as experiências que ela tiver seja para engrandecer o teu nome. Obrigada mais uma vez por essa sala, obrigada pelos teus filhos que aqui estão, que tudo que fizermos hoje, Senhor, tenha a tua aprovação e a tua bênção. Eu entrego o nosso dia, Pai, nas tuas mãos, agradecida por teu filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Beijo grande. Amém. Estamos no jejum do pão. Josi, a gente começou com esse louvor que dizia assim, aquilo que parecia impossível, né? E hoje a gente vê isso aí na sua caminhada. A votação, a eleição para conseguir o cargo, somente 5 pessoas, e a gente entra com isso, aquilo que parece ser impossível. Mas tudo que é impossível para a gente, passa a ser possível para ele. Então, que assim seja e que essas sejam as nossas orações. Se for da vontade do Senhor, assim você vai permanecer e vai dar muito testemunho. Deus continue te abençoando e abençoando essa sala
maravilhosa. Beijo no coração de vocês. Amanhã é Quarta Estratégia. Continue orando pela internet dos nossos amados irmãos, que amanhã, na Quarta Estratégia, é Zita Guimarães, e a internet dela está restaurada em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Nos veremos amanhã e sexta-feira é ceia. Aguardo você aqui, viu? Beijo grande, família. Estamos juntos.